Fala minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu finalmente vou poder trazer um vlog codando, né? Depois de tanto tempo, nos últimos meses eu acabei me mudando de casa, eu comecei a criar um site novo com um amigo meu, eu também saí do meu trampo, né, que eu trabalhava como programador, agora eu tô trabalhando com DevOps, mesmo sem saber quase nada sobre essa parte da nossa área, né? E tem um vídeo onde eu explico melhor sobre essa mudança, caso você queira ver. Mas se você caiu nesse vídeo de paraquedas, né, fica aí a notícia. Eu comecei nesse trampo novo tem 2 semanas e, obviamente, eu tô aprendendo muita coisa. E conforme o tempo for passando e eu for aprendendo, eu vou trazendo conhecimento aqui pra vocês, fechou? E no vídeo de hoje, eu vou estar codando um microserviço para esse site que eu tô criando com o meu amigo. Eu ainda não falei sobre o que é o site, tá? Eu vou manter assim por agora, mas como é um microserviço compartilhado e reutilizável, eu posso trazer aqui sem problemas algum. Esse repositório vai ter serviço de autenticação, de segurança e algumas outras coisas que fizerem sentido eu colocar aqui. E hoje eu quero começar implementando o serviço de autenticação. Qual que é o use case, né? Bom, eu criei o front e o back para o nosso MVP e tá rodando bem legal. E a gente quer agora deployar esse código para o domain que a gente comprou. Só que a gente está lidando com alguns dados que a gente não quer expor, né, para todo mundo. Então a gente vai colocar uma tela de login, basicamente, para que eu e ele a gente possa acessar e testar esse ambiente de produção. E aí a ideia é simples, né? Você vai colocar um código lá, uma senha, o que seja, e a partir daí o back-end vai validar essa senha para ver se ela é correta, né? E se ela for correta, o nosso back-end vai gerar um token de acesso e um token de refresh para que o front-end possa salvar. E aí eu não vou implementar nada do front-end agora, tá? O foco hoje vai ser somente no back-end. Eu tô usando Golang para todos os serviços no back-end. Eu comecei a estudar Golang tem uns 5 meses e eu tô gostando muito. E aí eu gosto de usar o Xi pro nosso router, né? E assim, vocês vão reparar que esse projeto, eu nem tô com um repositório no GitHub ainda, e isso é porque meu amigo e eu, a gente decidiu que a gente deveria criar uma organização no GitHub e jogar todos os nossos repositórios existentes lá dentro. E como ele me chamou para participar do projeto no meio do projeto, né, já tinham repositórios, tá tudo no GitHub dele. E aí eu só tô adicionado como colaborador. E se eu quiser criar qualquer repositório, ficaria meio que fora do resto dos repositórios, né, porque tá tudo no nome dele. Aí eu falei: "Ah, cria uma organização, joga tudo lá dentro, e aí eu posso criar repositórios ou você cria repositórios também se você quiser". Enfim, voltando aí para nossa stack, né, como eu falei, eu vou usar Golang, e eu quero basicamente fazer com que esse serviço de autenticação, ele seja tanto um serviço interno, né, para ser acessível via HTTP, mas eu também vou criar packages, né, para ser importado como uma biblioteca mesmo em outros serviços que possam fazer uso dessa biblioteca. E aí dessa forma o código fica bem mais reutilizável, né, facilmente acessível via import, enfim, tudo fica mais simples. E eu sei que muitas pessoas me perguntam, né, se não tem problema eu ficar nessa cafeteria ou em qualquer lugar que eu vá trabalhar. Eh, e a realidade é que a maior parte das vezes nem tá tão cheio assim, tá? E eu não tô pegando o lugar de ninguém, nada do tipo. Então eu realmente gosto de passar um tempinho aí quando dá, ver algumas pessoas, enfim, só poder codar e fazer o que eu tenho que fazer. É legal. Mas enfim, a ideia inicial eu começar testando o endpoint de login, né? Como eu falei para vocês, o usuário ele vai mandar uma senha para logar e essa senha vai ser passada no body do nosso request e aí eu vou validar se essa senha é igual à senha que a gente tem salva. E obviamente isso pode parecer muito idiota por agora, mas é o que a gente precisa fazer. Eu provavelmente vou colocar algum limite em erros de senha, né? E aí mais futuramente eu posso implementar um sistema de login mais robusto, vamos falar assim, com e-mail, senha, enfim, é algo que faça mais sentido. Mas por agora é essa a ideia. E aí vocês estão vendo, eu consegui pegar um JWT do request. Enfim, a chuva piorou muito e eu precisava muito ir no banheiro, porque eu tinha tomado água, tinha tomado café, enfim, eu precisava achar um banheiro ali, só que esse coffee shop não tinha. Então eu esperei um pouquinho, né, a chuva dar uma acalmada e aí eu falei: "Quer saber? Eu vou botar minhas coisas na mochila e vou procurar um banheiro". A minha sorte foi que eu tô bem no centrão da cidade, né, aí é o distrito financeiro, e o prédio que eu trabalho é do outro lado da rua. Então eu falei: "Pô, vou ali no prédio que eu trabalho
Eu acho que tem um banheiro no primeiro andar ali, e vou ver se eu consigo ir lá, né. Então botei tudo na mochila aí, recolhi minhas coisas e basicamente cruzei a rua para o outro lado. E aí vocês vão ver, né, o prédiozão que eu trabalho, eu sempre mostro nos vídeos de rotina, eu chegando aí cedo, né. Enfim, é basicamente essa a entrada que eu pego todos os dias e acabei indo hoje aí, que é um sabadão, fui lá e achei um banheiro. E aí tem essa área aberta, ó, bem maneiro, ela é toda de vidro, enfim, é bem maneiro ficar aí. E acabei pegando uma mesinha para poder finalizar o que eu tinha que fazer. Então peguei meu PC aí de novo, peguei minha água e continuei testando. E aí, o que que faltava, né? A parte de login estava basicamente feita e eu precisava fazer o refresh e também o validate. Só que eu estava já meio bolado, porque toda vez que eu mudava alguma coisa no código, eu estava parando, né, o meu serviço e rodando ele de novo. E aí eu acabei instalando essa biblioteca, chama Air. Eu já usei ela antes algumas vezes, mas basicamente ela ajuda com o hot reload, né, do seu projeto. Então você roda uma vez e aí ele fica ali, ele identifica as suas mudanças e você consegue testar com mais fluidez, né? Você não precisa ficar interrompendo o serviço toda hora para poder rodar de novo e buildar de novo. Enfim, nessa hora eu já estava com essa cara aí de concentrado, né? Basicamente estava olhando uns bugs aí que rolaram na tela e finalmente fui testar no Postman, né. Eu vou botar um embaçado aí na frente, porque eu realmente estava testando com a senha, né, e eu não quero deixar ela pública. Eu poderia até trocá-la depois, mas enfim, só por motivo de, sei lá, segurança, eu vou colocar um embaçado na frente. Mas o que que eu estava fazendo aí, né, eu estava testando a requisição de login, que ela retorna um token. Eu testei a requisição de refresh, que ela também retorna um token novo, no caso. E aí, por último, eu testei a função de validate. Validate, basicamente, você passa um JWT, né, no seu header de autorização, e ele vai basicamente validar se o seu header é sim um header válido, que não foi expirado ou não. E agora, no finalzinho, né, vou falar para vocês como é que ficou. Eu tenho o meu main, né, que é o meu entry point, criei o handler, criei o service e o repositório que está vazio, e esse middleware aí que chama JWT por agora. E basicamente, né, vou mostrar para vocês o código. Esse daí é o nosso middleware, com algumas funções que podem ser reutilizáveis, como generate access token, gerar o token de refresh, validar o token de refresh também, que é importante, né? E vocês vão ver também que tem o validar o token de acesso. Então, todos esses métodos são bem importantes e vão ser utilizados em outros serviços, né? Por isso que eles estão aí sendo expostos. E também criei um middleware aí para a gente poder colocar no nosso back-end. Enfim, a ideia é que basicamente a gente vai ter esses requests aí, ó. Login, a gente vai ter o refresh, a gente vai ter o validate. E aí, em outros serviços, eu posso usar aquele middleware ali que eu mostrei para vocês. Mas aí o login, ó, vocês vão ver. A gente passa uma senha, tá? Verifica se a senha foi enviada na camada de handler. E aí a gente envia para a camada de serviço, para fazer a regra de negócio, que é basicamente verificar se a senha está correta, né? Junto com a senha que a gente guardou. E aí a gente retorna o token, né, de acesso e o token de refresh. E a próxima função, né, o de refresh, também é bem parecido. Você vai passar o token de refresh, e esse token de refresh, se ele for enviado, né, a gente vai para a camada de service. E na camada de service, a gente basicamente vai checar se esse token é válido, né? E se esse token for válido, a gente pode gerar um novo token de acesso e um novo token de refresh. E por último, a gente tem o validate token. E o validate token, ele basicamente vai pegar o token do header, como eu falei para vocês, verifica se ele está presente e envia para a camada de serviço. E a camada de serviço vai validar e ver se esse token está realmente válido e ele vai retornar para a gente. Foi basicamente isso que eu fiz aí. E enfim, eu decidi ir pra casa, já era 3h30 já, e eu fiquei umas 3 horinhas aí implementando isso. E pra falar pra vocês, cara, eu não sabia muito sobre JWT, eu nunca tive que implementar isso antes, mas hoje eu acordei cedo, eu fui na academia e assisti um videozinho enquanto eu estava treinando, sobre o JWT, né. E aí acabei implementando isso aí. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês me avisam. Mas é isso, acabei vendo uma Ferrari aí na hora que eu estava indo embora,
E é isso aí, partiu casa, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa um like, se inscreve e eu vejo vocês no próximo vídeo.